No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Frank Valverde. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. Qual que será o tema do programa de hoje? Hoje o assunto é Covid-19, panorama atual e suas complicações. Muitas pessoas acreditam que a Covid já acabou, mas isso não é verdade. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou em maio deste ano que a Covid-19 deixou de ser classificada como emergência de saúde pública de interesse internacional, mas ela continua presente e vai mudando conforme o tempo passa. O importante lembrar que, segundo estimativas da OMS, que mais de 20 milhões de pessoas já morreram vítimas da Covid no mundo. Só no Brasil foram mais de 750 mil pessoas. Para falar sobre esse assunto de saúde pública, tanto brasileira como mundial, nós trouxemos novamente o Otávio Cabral Marques, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Otávio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, professor Gustavo. Que honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz com essa entrevista. E boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo, né, e participando aí desse programa. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. O Gustavo Cabral, imunologista PhD pela Universidade de São Paulo, pós-doutorando pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pela Universidade de Berna, na Suíça. Gustavo, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. A produção está me alertando aqui que no início do programa eu falei em 750 mil pessoas, na verdade é 705 mil pessoas que foram mortas durante a pandemia. Pelo menos oficialmente, né? Se houve subnotificação, nós não sabemos, mas quero te ouvir. Seja muito bem-vindo novamente. Oi, Joel, é sempre um prazer enorme estar aqui contigo, com o Franco. Eu acho que a gente tem participado muitos debates, assim, muitos papos muito importantes, mas hoje é um dia muito especial, porque assim, eu estou com um pesquisador que é professor, que é um cara assim, de ponta, como nós temos participado muito com pessoas maravilhosas, mas tem um adendo, né? O Otávio tem Cabral, é meu irmão que a vida me deu, e, para variar, vai ser sendo padrinho do meu casamento. Então, assim, é uma figura extraordinária nos mais diversos aspectos, assim, que eu aprendo continuamente. Que bom, Gustavo. Nós temos dois pesquisadores para esclarecer os nossos ouvintes a respeito de um tema importante, a Covid-19 e suas consequências. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, nós temos o destaque da semana. Joel, o destaque da semana é o seguinte: IBGE informa que 7 em cada 10 pessoas com deficiência estão desempregadas. O Brasil possui cerca de quase 19 milhões de pessoas com deficiência, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Porém, 7 em cada 10 estão fora do mercado de trabalho. As informações estão baseadas na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua de 2022, que mostraram que apenas 26,6% da população está empregada. O cenário compromete o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que corresponde às metas ligadas ao trabalho, decente crescimento econômico, que é o ODS 8, e também a redução de desigualdades, que é o ODS 10. Mais informações sobre essa situação que o Brasil se encontra, né? 7 estão desempregadas pessoas que têm deficiência. Você encontra essa matéria que foi escrita pela Laura Leite no Observatório do Terceiro Setor, Joel. Um recente estudo coordenado pelo professor Otávio Cabral Marques, com apoio da FAPESP, apontou que a infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2 pode disparar a produção de autoanticorpos, moléculas relacionadas, entre outros fatores, às doenças autoimunes. A descoberta mostra por que os idosos estão mais propensos à Covid-19 e, além de ser o motivo da forma grave da doença estar relacionada
com distúrbios de coagulação, né? Coagulação. Coagulação, obrigado, Franklin. Sanguínea, causando a trombose. Bom, a pergunta, professor Otávio, que outras descobertas esse estudo revelou? Obrigado pela pergunta, Joel. Eu tive a satisfação, como eu tenho tido, de desenvolver alguns trabalhos nessa linha com o Gustavo, né? O professor Gustavo, que é um exímio aí, imunologista. E essa pesquisa, né, a gente tem achado algumas observações interessantes, né, algumas implicações. Porque a Covid ela é causada, Joel e Franklin, por um vírus, tem algumas implicações, a gente está num cenário relevante e que realmente a gente precisa de cuidado, mas a gente já tem vacinação agora em voga, né, bem estabelecido, o Gustavo é especialista nisso. A gente já está com um panorama mais controlado nesse cenário, mas que ainda existem alguns casos que o indivíduo ele desenvolve uma Covid grave. Particularmente os indivíduos de mais idade, eles passam por um processo chamado imunossenescência, que junto com o envelhecimento celular que todos nós passamos, que a gente tem o envelhecimento o palpável, né? O visível, o tangível, é aquele que a gente olha, começa a ver o cabelo ficar mais branco, ou começa a perceber uma redução de tônus muscular, mas em alguns casos, internamente, a gente tem algumas alterações também, né? A gente sabe que começa a ter redução de funcionamento cardiovascular, e dentre esse processo de envelhecimento, a gente também passa por um processo de envelhecimento do sistema imunológico. E esse processo ele é chamado de imunossenescência. Em alguns casos, em inglês, a gente chama de immunoaging também, né? Que é paralelo a isso, né? São subcategorias aí do mesmo processo. Então, nesse contexto, o que a gente observa? Autoanticorpos. Não sei se quem está falando aí, escutando a gente, está familiarizado com a ideia de autoanticorpos, mas, inicialmente, para não me prolongar muito, os autoanticorpos, eles eram associados com doenças autoimunes. Porém, estudos recentes mostram que eles têm várias funções normais no indivíduo saudável. Para dar um exemplo, regular a função sanguínea em termos de glicose. Ele regula os níveis de açúcares. A gente tem autoanticorpos fazendo várias funções. Tem autoanticorpos regulando pressão sanguínea, naturalmente, como outra molécula qualquer. Então, nesse caso, esses indivíduos, na presença do vírus, quanto maior a idade devido a essa imunossenescência, vamos imaginar que a gente vai dar uma corrida, um jovem de 20 anos e um jovem de 60 anos, né? Então, a pessoa de 60 tende a cansar muito mais. Exacerba o cansaço. Nesse caso, exacerba a quantidade do autoanticorpo. E o que a gente viu foi, particularmente, autoanticorpos associados com trombose, que são autoanticorpos que alvejam moléculas do nosso próprio organismo, daí o nome autoanticorpos, e daí você, em vez de ter uma função natural, você tem uma função desregulada e uma tendência maior a ter trombose nesses indivíduos, que é o que muitas vezes leva à morte dos pacientes com Covid, né? Se os idosos são os mais atingidos pela Covid, quais os cuidados necessários para evitar? Excelente pergunta, já. Eu não sei se o Gustavo quer comentar também, ou se vai ter perguntas direcionadas para eles depois. Essa seria para mim ou para o Gustavo? Essa é para mim certeza. Ou vai ser para o Gustavo? Vamos repercutir com os dois. Tá bom, então tá certo. Então eu vou responder, aí vocês vão direcionando aí para a gente. Olha, veja, a pergunta foi quais os cuidados. Joel, Franklin, a gente tende, no nosso mundo moderno, a ver a vida só do ponto de vista material. Só que o avanço da psicologia, né, dos conhecimentos mais modernos da psicologia, mostram e trazem para a gente uma visão holística da vida, onde emoções, mente e físico estão intimamente interligados, né? Freud
alargou nossa visão com a ideia de psicossomática, de reflexão das nossas emoções no corpo. Então, no Covid não é diferente também. A gente tem a parte tangível, uma boa alimentação, né? O indivíduo que faz esporte, o indivíduo que está com os níveis de açúcares ou de glicerídeos dentro de um parâmetro normal, os indivíduos que estão se cuidando, fazendo esporte, esses vão ter uma tendência a ter uma vida mais saudável, né? E um envelhecimento mais saudável e um sistema imune, apesar da idade, conservado. Como conserva a aparência, conserva também os mecanismos internos fisiológicos, naturais da gente. Então, isso é um dos aspectos. São os cuidados que a gente precisa ter com alimentação, esporte, sono. Quando a gente dorme, durante o nosso dia, a gente tem o que a gente chama de ciclo circadiano, que é você regular o seu corpo de acordo com a presença da luz solar, ou da luz, né? Você fica na frente do celular muito tempo, isso desregula seu ciclo circadiano, produção de melatonina, que regula o sono que a gente tem, né? Por isso que é bom você cuidar e antes de dormir, desligar desses aparelhos, ler um bom livro, se acalmando, né? Para não seja a idade qual for. Então, dormir bem é outro cuidado, né? Ter um sono nem de mais nem de menos, mas dormir de acordo com sua necessidade fisiológica. E aí, para finalizar minha resposta, embora tenha vários mecanismos extras que a gente poderia refletir, aqui está elucubrando sobre isso, pensando sobre isso, refletindo, mas a questão do cuidado com o eu acho que é um negócio que a gente precisa se preocupar. A gente está com indivíduos, mais de 500 mil pessoas. Que você está falando também inclui a máscara? Pois é, assim, veja, se o indivíduo já estiver bem vacinado, com seu esquema vacinal em dia, eu acho que esse é a essência de tudo, certo? A gente precisa cuidar com a nossa vacinação. A máscara, dependendo do ambiente de trabalho, mas se você estiver vacinado, a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Não dá para viver com máscara a vida inteira. Não dá mais. A gente tem que se vacinar, se cuidar. Os vírus, eles estão intimamente ligados com o nosso corpo, assim. A gente tem 8% de material genético viral e os vírus, a gente coevolui, não só com os vírus, com as bactérias, com fungos. Então, o que acontece que, dependendo do contexto, logo você vai num contexto de maior risco de contaminação, você pode, de certa forma, voluntariamente se prevenir dessa forma, se você assim o deseja. Mas os cuidados da preocupação, de ter uma vida mentalmente saudável, né, que daí demandaria muitas reflexões aqui da gente, psicologicamente falando, mas se cuidar mentalmente, entrar só para dar um exemplo, assim, o indivíduo que tem contato com a natureza, tem um estudo que saiu no grupo da Nature, 120 minutos por semana, ele já tem uma baixa em taxas tóxicas do corpo, porque ele entra em equilíbrio psíquico, de reflexão, de contato com a natureza. Isso é só um exemplo para a gente ter uma ideia. Isso baixa, inclusive, taxa de infecção e etc. Então, são muitas as implicações e os cuidados que precisam se ter. Não dá para a gente sumarizar máscara, acabou. Ele usa máscara, mas não tem uma vida saudável psiquicamente, não se alimenta bem, não dorme bem. Aí a gente sabe de casos da pessoa que se cuidou ao extremo, usa máscara, mas ele não se cuida nos outros aspectos globais do indivíduo como um todo, sabe? Acho que o Gustavo pode complementar muito bem isso aí. Perfeito. Inclusive, Gustavo, eu queria fazer uma questão para você, né? O Otávio levantou a questão da vacina, né, que eu acho que é importantíssima, e ela que digamos, deu um equilíbrio para essa questão da Covid, né, que a mortandade estava muito grande, né, e com ela a gente conseguiu diminuir sensivelmente. Nós já tomamos 5 doses da vacina, né? Tem data de validade essa vacina? Nós temos que, em breve, tomar a 6ª dose. Como é que está essa questão da vacinação com a Covid? Porque, como já ficou claro, né, isso a gente tem que sempre repetir, né, a vacina é fundamental para o combate da Covid, né, Gustavo? Então, Franklin, não, com certeza, quando a gente fala todos esses aspectos levantados pelo Otávio, por exemplo, ele dá a condição, inclusive, da vacina funcionar melhor.
Porque a vacina, ela não, eu falo com o pessoal, a vacina ela não te protege, pessoal. Ela faz com que seu corpo se proteja. A vacina não vai estar ali em seu organismo para estar te protegendo. Ela vai estimular o sistema imunológico, ele estando bem, por exemplo, levando todas essas considerações ressaltadas pelo Otávio, é natural que a proteção seja maior, seja muito mais eficiente, seja muito mais robusto, inclusive duradoura. Agora sim, a imunidade. Agora sim, claro que a gente precisa entender que o vírus ele está circulando assim no mundo inteiro. É natural que haja mutações. Havendo mutações, Franklin, significativas, é natural também que a ciência evolua para atualizar a vacina. Então, hoje é complicado a gente falar sobre data de validade vacinal com o vírus que é tão jovem no nosso organismo que circula tanto, a gente fazer uma prevenção. Nesse momento, ainda vou te falar, Franklin, nessa década, esses 10 primeiros anos, 5, 10 primeiros anos, eu vou falar, nossa geração vai passar muito por isso, de convívio com esse vírus. Muitas coisas podem mudar de acordo com as alterações, mutações que ocorram no vírus que favoreça ou não a sua capacidade de escapar do sistema imunológico. E eu aproveito dessa questão da vacinação, Franklin, para até fazer um link com o estudo que o Otávio liderou e com o que ele falou, porque a gente passou muitas discussões nesse período de pandemia falando, olha só, a vacina pode causar trombose, a vacina pode causar isso, a vacina pode causar aquilo. E aí o Otávio traz nesse estudo, por exemplo, o fato do vírus causar isso, não a vacina. Quando a gente fica exposto constantemente aos diversos aspectos, sabe, imunológicos, claro, de cada pessoa, que inclusive leva a estado mais grave, que pode aumentar, por exemplo, a produção de autoanticorpos e os diversos fatores que favorecem ao desenvolvimento de trombose. Então, assim, é questão viral. Por isso que é tão importante a gente estar trazendo, discutindo esses aspectos, esses dados e associando com o que a sociedade tem vivido. Porque a sociedade tem vivido com esse medo enorme da vacina, sendo que o problema basicamente é o vírus. Não é a vacina é a solução. O vírus é o problema. Como vários estudos têm trazido, têm assim, mostrado abertamente que a falta da vacina favorece o vírus. O vírus acomete diversos problemas no organismo, entre eles falando de trombose, que foi divulgado com, sabe, várias fake news constantemente associando a vacina, que não é o caso. Falando de fake news, essa resistência à vacina é porque se aposta num argumento da imunidade de rebanho. Eu gostaria de ouvir a tua opinião a respeito disso. Gustavo. Então, imunidade de rebanho, assim, é algo natural que acontece, tá? Assim, inclusive, a gente olha, a imunidade de rebanho é a melhor estratégia para gerar proteção contra qualquer doença infecciosa. A gente vivia, por exemplo, lá com diversas doenças na década de 70, 80, a gente conseguia imunidade de rebanho pela vacinação. Não é imunidade de rebanho pela exposição do corpo ao vírus. Isso pode acontecer? Pode. Mas a imunidade de rebanho pela vacinação é a melhor forma porque a gente não precisa chegar a 700 mil mortes ou 1 milhão de mortes para conseguir a imunidade de rebanho. A gente pode conseguir isso, essa imunidade, isso é comum, pessoal, quando a gente fala sobre imunidade de rebanho, inclusive na ciência, tal, na vacinação, na imunologia, é gerar uma imunidade ou expressão no rebanho inteiro, seja ele ser humano ou qualquer outra espécie. Só que a melhor forma é através da vacinação. A gente vacina todo mundo, gera imunidade coletiva, como o pessoal usa essa expressão imunidade de rebanho, gera imunidade coletiva e preventiva, para que quando a gente tenha contato com o vírus possa apenas, eu vou falar, somar a imunidade, porque quando a gente tem nós estamos prevenidos, nós estamos vacinados, e a gente entra em contato com o vírus, a pessoa que está saudável, com todas as condições, e vacinado, esse vírus, na verdade, só vai ativar o sistema imunológico, opa, estou aqui, o sistema imunológico vai proteger o corpo contra o vírus, e vai fazer com que a vacina, inclusive a imunidade, seja mais duradoura.
eu não estou falando para as pessoas se expor ao vírus, mas estou falando que com a vacinação, se a pessoa for infectada, isso na verdade vai mostrar que, olha, nós estamos com imunidade coletiva, o vírus pode passar por aqui, ou não, é melhor que não, mas pode passar por aqui, eu vou estar protegido e vou impedir com que o vírus circule cada vez mais. Então, assim, a melhor imunidade de rebanho é com a vacina, porque a gente pode, principalmente, prevenir as mortes. Quando a gente previne as mortes, a gente não precisa chegar a um estado de calamidade em que tenha 700 mil vidas, ou seja, famílias dilaceradas. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O OMS aponta 63% de aumento na incidência da Covid-19. O Felipe de Carvalho, direto de Nova York, traz as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou um novo boletim semanal sobre a situação da Covid-19. Segundo o documento, no período de 24 de julho a 20 de agosto, cerca de 1,5 milhão de novos casos da doença e 2.000 mortes foram reportadas pelas 6 regiões abrangidas pela OMS. O diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus, alertou para dados crescentes de hospitalização, admissões em unidades intensivas de tratamento e mortes em alguns países. The risk of new variants, such as EG.5 and BA.2.86. Ele enfatizou o pedido a todas as nações para que fortaleçam a vigilância, sequenciamento e relato de casos, para que seja possível avaliar o risco de novas variantes, como a EG.5 e a BA.2.86. Os números do boletim representam um aumento de 63% na incidência e um declínio de 48% nos óbitos, em comparação com o período anterior. No entanto, na região do leste do Mediterrâneo, a tendência foi de aumento do número de mortes. A OMS informa que os casos reportados não representam uma imagem exata das taxas de infecção, pois houve queda na testagem e na submissão de dados pelos países em todo o mundo. No período analisado, apenas 44% dos países relataram pelo menos um caso para a OMS. Esse percentual está caindo desde a metade de 2022. Até 20 de agosto, o mundo acumulou 769 milhões de casos confirmados e mais de 6,9 milhões de mortes em nível global. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Essa matéria do Felipe de Carvalho, direto de Nova York, eu quero repercutir com os nossos convidados. Eu começo com você, Otávio. Os riscos de esse aumento de mortes chegar ao nosso país. Parabéns aí pela reportagem, né? Eu acho que muito relevante a gente estar debatendo esse assunto. Eu acho que o Gustavo trouxe sabiamente aí alguns pontos fundamentais, assim, que vamos só pensar o que tem acontecido. Olhar para o vírus, olhar para as medidas que a gente pode minimizar isso, né? A vacinação, ela tem um papel fundamental. Eu vou contar uma história muito rápida para daí trazer a reflexão científica. Eu cheguei na casa de um colega meu e ele, um amigo de infância, e ele disse: Otávio, e aí, como que está a vacinação para o Covid? Será que eu devo vacinar meus filhos? Aí eu perguntei: como é que está a vacinação deles de uma forma geral? Aí ele disse assim: eu não dei nenhuma vacina a eles porque eu acho que a gente tem que parar de vacinar. Eu digo: como que é isso? Assim, eu disse assim, eu fiz uma pergunta para ele: você ama seus filhos? Ele disse assim: muito. Eu digo: então, meu irmão, saia correndo aqui, ó, e vai vacinar seus filhos do que tiver para vacinar. A gente, historicamente, do século XVIII, começo do século XIX para cá, graças aos trabalhos de Eduardo Jenner, a gente teve o controle da varíola. Hoje a varíola está muito bem controlada graças a isso. Se fizer isso com a Covid, ou for... Como nós chegamos a essa situação, Otávio? Oi? Por que nós chegamos a essa situação? Nós chegamos num pico de quase 80%, 90%, com o Zé Gotinha, toda a população engajada no processo de vacinação. E agora nós estamos, como você deu o exemplo, de amigos
que você tem, de um amigo que você tem, que tem acesso à informação e não vacina a sua família? Pois é, muita distorção, né? Desinformação, muita gente assim que, sem trabalhar com dados científicos, começa a manipular dados e começa a trazer informações para a população que assustam, que desinformam, que tiram as pessoas de um caminho evolutivo que a gente estava indo muito delicado. Se a gente pensar na tuberculose, por exemplo, né? Tem gente parando de... Como que vai parar de dar vacinação contra sarampo, tuberculose? Tinha casos de sarampo crescendo porque as pessoas estavam parando de vacinar. Imagina se a gente toma isso e começa a extrapolar, porque o nosso cérebro ele tem uma tendência a fazer generalizações. Então a pessoa pensa, para a Covid é assim, vou fazer para tudo. Só que, por exemplo, a tuberculose, os indivíduos, cada indivíduo tem um componente imunológico também, né? Então, assim, tem indivíduos que têm o que a gente chama de erros inatos da imunidade. Esse indivíduo, seja com vacina, seja com o vírus, como o Gustavo nos esclareceu, sabe, muito bem anteriormente, quando ele entrar em contato na natureza, ele vai ter uma infecção, ele vai ter uma trombose, ele vai ter um problema relacionado a um background que ele tem imunológico, a um perfil imunológico, ou a um perfil de uma variante de um vírus que entra em contato com ele. Então, somado a tudo isso, se a gente pegar um caso de reação vacinal, sempre acontece. Mas você pega um medicamento, qualquer medicamento que tem, seja inclusive um medicamento para febre ou um medicamento para um choque anafilático que salva a vida de milhões de pessoas, devido ao perfil do indivíduo, ele tem uma resposta desregulada e ele acaba reagindo mal, ou não reagindo. Isso é muito natural. Mas a porcentagem de indivíduos que são protegidos por uma vacina ou por um dado tipo de medicamento é tão maior, é como se a gente agora dissesse assim, caiu um avião na China, certo? Recentemente a gente soube, caiu um avião. É como se de repente vão parar o tráfego aéreo, sabe? Ninguém mais pega avião agora. Ou alguém teve um acidente de carro na estrada, não vamos mais andar de carro porque tá tudo errado. Um trem bateu. Eu tive um conhecido da minha esposa, morreu no trem. De repente agora vão parar o metrô de São Paulo. Os efeitos da vacina são muito maiores do que os efeitos colaterais num grupo pequeno de pessoas. Eu queria repercutir com o Gustavo. Gustavo, nesse processo de desinformação, muitos profissionais da área de saúde participam, né? Pois é, Falando infelizmente, porque a gente cresceu assim, tendo, por exemplo, médicos e tal, com uma autoridade máxima. Assim, a gente via, olha, o médico falou, até a gente falou, o médico falou, o médico falou. Ao mesmo tempo, também nós crescemos ouvindo, falando, olha, você é adulto vacinado, então você tem responsabilidade, porque tem uma associação com o adulto e a pessoa vacinada tem uma capacidade de se proteger, de conviver no mundo. Mas, infelizmente, a gente conseguiu, nesse momento, expor o quanto, assim, muitos profissionais, por um pensamento, vou te falar, infelizmente, político, deixou o lado científico de lado, infelizmente. Mas eu quero associar isso, dessa questão das fake news e envolvimento desses profissionais, até chamando um pouco a atenção da matéria. Você viu que na matéria foi dito o número altíssimo de casos, aumentando no mundo, e chegando a 2.000 mortes. É muita coisa ainda, mas dá para parar para pensar que a gente conviveu, só aqui no Brasil, a gente chegou ao dia de ter 4.000 mortes. Hoje nos preocupa, como deve nos preocupar, termos 2.000 mortes no mundo. Mas tem a noção do quanto a importância da vacinação, o quanto é importante a vacinação, o quanto nós chegamos à situação de falar, olha, 2.000 mortes no mundo é muita coisa, temos que diminuir. E nós vivíamos sob uma fake news intensa e tendo 4.000 mortes, 4.000 mortes por dia. Aí eu paro para pensar, como assim a gente não tem que intensificar cada vez mais a necessidade da vacinação? E nós temos uma situação em que nós nos preocupamos de ter um surto aqui no Brasil e vemos a vacinação bivalente, um percentual de imunizado tão baixo. Nós estamos falando, pessoal, de 15%, de menos de 20% da população que pode tomar essa vacina.
que procurou para receber o reforço com a vacina bivalente. Então a gente pode se preocupar, claro que a gente pode se preocupar, mas a gente tem que entender a responsabilidade social. É uma responsabilidade política? Claro que a gente sempre vai estar batendo e cobrando isso, mas tem uma responsabilidade social muito grande da gente procurar ter o reforço com a vacina bivalente. Se a gente quer diminuir esses 2.000 lá para muito, muito mais baixo e evitar que a gente tenha um surto aqui, a gente tem que procurar essa vacina bivalente, porque senão a gente vai estar sempre remando na mesma situação e com profissionais, infelizmente, falando vacina ou não vacina. Pelo amor de Deus, isso é desenvolvimento científico. O vírus evolui, o vírus se adapta, a gente também se adapta. Nós somos cientistas, estamos o tempo todo estudando, discutindo, que é para desenvolver vacina, que evolua também. E é isso. Os benefícios da vacinação são muito maiores do que os efeitos colaterais em grupo de pessoas da sociedade. Gustavo, uma das principais preocupações da sociedade brasileira com relação à Covid-19 refere-se às sequelas que a doença pode causar em aqueles que foram contaminados. Quais são as sequelas mais frequentes e, uma vez contraída a doença, há maneiras de se prevenir com relação a essas sequelas? Ou, se isso não for possível, o tratamento recomendável é o mesmo para quem não teve Covid-19? Olha, é interessante a gente falar sobre sequelas da Covid, porque o processo foi passando e foi mudando, né? Um ponto o que é difícil de prever sequelas da Covid-19 é porque o vírus tem a capacidade de infectar, sabe, praticamente células de todos os órgãos do organismo. Então a gente falou, olha, vai ter sequela no sistema nervoso. Ela infecta também, mas também infecta as células sei lá, do rim ou do fígado. Ela infecta células musculares. É complicado a gente fazer essa prevenção. Ao mesmo tempo, Joel, se a gente pensar... entrar vazio. Ao mesmo tempo, Joel, se a gente for parar para pensar as sequelas lá do início e de hoje, ela difere. Sabe por quê? Porque quando a gente imuniza, por exemplo, intramuscularmente, a gente gera uma proteção sistêmica, sabe, no corpo inteiro. Então, o que passou a ser mais natural é a infecção com sintomas gripais dos órgãos respiratórios superiores. Então, essa área, que muitas vezes confunde com gripe, mais comuns e tal, tem sido a área mais afetada. Mas não é só porque o vírus mudou. É porque o corpo em si tem proteção pela vacinação. Mas, geralmente, essa parte em si, respiratória, essa vacina, naturalmente, ela não gera essa proteção. Então, vai ser muito mais comum a gente ver esse tipo de sequela. Mas não duvide de pessoas que têm um sistema, até com o sistema imunológico mais suscetível e tal, o que não se vacinou, principalmente, de ter sequelas, problemas, por exemplo, musculares. Exatamente, muito mais grave. Pulmonar. Agora eu quero ouvir Otávio, eu quero te ouvir rapidamente, a enquete aqui, e vou repetir com vocês. Daqui a pouco o Frank vai falar sobre ela. Queria a tua opinião sobre as sequelas. Perfeito. Otávio deu uma parada. Congelou a imagem. Não sei, mas está congelado. Então vamos ao seguinte, vamos para a enquete, Frank? Perfeito. Quando ele voltar, a gente repercute com ele. Perfeito, olha só. A cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual, realizamos uma enquete com o tema do programa, né? E o tema do programa de hoje, nós fizemos a seguinte pergunta: você já tomou as 5 doses da vacina contra a Covid-19? E olha só o resultado: 55% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, contra 45% disseram que não tomaram as 5 doses. E aí a questão que eu quero colocar para os nossos entrevistados, tanto o Otávio como o Gustavo, é o seguinte: 45% de pessoas que disseram que não tomaram as 5 doses não é um percentual muito elevado? Não tem gente, digamos, baixando a guarda, achando que tomou 3 doses ou 4 doses,
é o suficiente, não preciso tomar uma quinta, enfim. Eu acho que até é importante, até um serviço público, né? Nós aqui fazemos, de utilidade pública, melhor dizendo, né? Serviço de utilidade pública, fazer esse alerta. Se você só tomou 3 doses, está na hora de você tomar uma 4ª dose, uma 5ª dose também. Tá? Então, esse resultado, vamos começar pelo Otávio. Otávio, esse resultado, 45% de pessoas que disseram que não tomaram as 5 doses ainda, não é um número muito elevado, não está baixando a guarda com relação à Covid-19? Joia, Franklin, veja, se a gente pensar e comparar o número de doses, né? Eu não sei nem se a gente pode quantificar isso em termos de números naturais, assim, 1, 2, 3, 4, 5, matematicamente. Eu acho que o Gustavo falou, o Gustavo sabe isso amplamente, né, que é a questão da variabilidade das cepas, certo? Porque, por exemplo, se a gente tem uma nova cepa anualmente, né, ou periodicamente, que isso era muito natural para todo vírus, a gente vai ter que tomar, não é a 5ª, 6ª dose, não. É a primeira dose contra aquele vírus. É como a vacinação contra a gripe. Eu tomei a minha ano passado, tenho que tomar a minha esse ano, porque a gente vai ter uma variabilidade genética desses patógenos, ele começa a adquirir certas características que começam a fugir da resposta imunológica. Então, digamos que seria uma contagem não linear, assim, é dizer que eu vou tomar a primeira contra a cepa tal, né? Agora Aedes, por exemplo, e vai surgir uma outra cepa que a gente vai precisar se proteger. Então, o vírus SARS-CoV-2, como o vírus influenza, por exemplo, e outros, alguns deles são muito estáveis. Por que a gente... e tem uns que são instáveis ao extremo, como o HIV, por exemplo, né? Eles são instáveis ao extremo. E daí a gente não consegue nem fazer uma vacina ainda. Outros a gente tem a felicidade de conseguir fazer uma vacinação e conseguir controlar isso. No caso do influenza, no caso do SARS-CoV-2. E eu acho que me permitam fazer um parênteses aqui, rapidamente, para concluir minha resposta, que é o seguinte: a gente tem no Brasil pesquisadores assim, de ponta, como o Gustavo Cabral, que no começo da pandemia já estava desenvolvendo vacinas usando VLPs, que é uma tecnologia que traz uma imunidade protetiva. Ele submeteu um artigo fantástico aí, que vai ser publicado muito bem em breve. Eu sempre ficava me perguntando, eu sempre admirei o Gustavo desde o começo, não só pela pessoa incrível, fantástica que ele é, mas por esse trabalho maravilhoso que ele desenvolve na Universidade de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. E eu me perguntei logo no começo, eu digo, nossa, mas por que o governo brasileiro não investiu? Era para chegar, a gente era para ter a vacina brasileira, sabe? Não é só produzindo vacina brasileira com insumos nacionais, a gente tem expertise. Se tivesse feito o investimento merecido que era para ser feito, a gente teria já, inicialmente, o Gustavo tivesse recebido o apoio que ele precisava, e ele recebeu, a gente sabe, muito bem da FAPESP, foi fantástico, mas falta muito, a gente precisa de vários braços assim, para trabalhar, precisa de gente, a FAPESP ajuda muito, mas a gente precisa de mais apoio, principalmente linhas como a linha do Gustavo, que era para ter uma vacina brasileira plena e com a tecnologia ainda mais avançada, é uma tecnologia super potente, e o Gustavo está aí trabalhando heroicamente, herculeamente, lutando contra as adversidades, fazendo um trabalho fantástico, mas a gente precisa de apoio. O Brasil precisa valorizar a ciência, eu acho que isso tem tudo a ver com a vacinação, acabar com essa politização desinformativa que acontece com a nossa população, que assusta a população. Por exemplo, usa máscara, não usa máscara. Pô, a gente tem problemas, não é só... Tem Covid, que é grave, tem pneumonia, tem obesidade, tem vários problemas. A gente precisa trabalhar no cerne da questão, que é o processo educativo como um todo e do apoio sério, levar a ciência séria no nosso país para que a gente possa avançar e que profissionais como o Gustavo não fiquem aí tendo que sobreviver de qualquer forma por falta de apoio, que poderia solucionar muitos desses problemas aí que estão no Brasil aí, né? Verdade. Nós aqui, quando fazemos nossa enquete, nós também abrimos espaço para os seguidores e as seguidoras do Instagram, nosso Instagram,
enviarem questões. E nós temos aqui duas questões, uma que foi enviada pela Márcia Cristina e outra pelo Carlos Alberto. Obrigado tanto a Márcia como ao Carlos, a contribuição deles enviarem suas questões aqui para nós. E eu vou começar fazendo as questões pelo Gustavo. A Márcia Cristina, Gustavo, pergunta o seguinte: quais as sequelas da Covid-19 pode trazer para o corpo humano? De uma certa forma, você já respondeu na resposta anterior, no comentário anterior. Mas, enfim, se você quiser dar uma complementada, senão eu já passo para outra questão do Carlos Alberto. Se quiser passar do Carlos Alberto, eu já respondo junto. Perfeito. Aí já passo. E do Carlos Alberto? Perfeito. O Carlos Alberto pergunta o seguinte: é verdade que as pessoas jovens também podem ter trombose pós-Covid? Né? Não só as pessoas idosas, mas as pessoas jovens também? Essa é a dúvida do Carlos Alberto, que enviou a sua questão via o Instagram aqui para nós do Observatório. Eu vou responder essas questões, inclusive aí passar até de uma opinião também ao Otávio, porque ele é desse estudo dele também. Assim, primeiro o Otávio me desmontou aqui, né? Porque a gente está nessa luta aqui de fazer ciência e eu fiquei meio... Mas assim, obrigado demais. Eu acho que a gente valoriza demais o que vem do exterior e perde muita gente boa daqui, inclusive para o exterior, para depois, quando estiver lá, passar a valorizar. Eu acho que a gente tenta, tanto eu quanto o Otávio e outros pesquisadores jovens que estão liderando pesquisa, que poderia ter uma atenção muito maior para que a gente desenvolva nossos próprios produtos, anticorpos monoclonais, tecnologia vacinal, em diversos componentes que ajudam nos diversos aspectos, saúde pública, economia, nos tornarmos uma ciência sustentável. E eu fiquei muito feliz por isso e agradecido, assim, demais, assim. Até me desmontou um pouco, mas voltando para essa questão, eu queria só fazer uma observação na pergunta anterior, porque 55% falaram que sim e 45% falou que não. 45% do nosso público. Você imagine o público geral. Nós estamos falando do nosso público, que é um público que tem uma atenção... Enquete científica, né? Exatamente. Enquete, né? Enquete assim, mas essas pessoas que nos acompanham e tal, isso a gente precisa intensificar muito. Ó, pessoal, vamos lá, aqui é o lugar que vocês buscam informações sérias, mas a gente precisa da atitude. Se tem informação, vamos lá procurar nos vacinar e vamos procurar outras pessoas, vamos discutir, tem que se vacinar. A gente não conhece do assunto, mas tem cientistas muito sérios que estão nos orientando, que desenvolveram tecnologias, desenvolveram as vacinas e estão aí disponíveis para a gente. Temos que nos vacinar. E em relação, já faço a conexão até com a pergunta da Márcia sobre essa questão das sequelas. Se você não se vacina, como a gente falou anteriormente, você pode ter sequelas gravíssimas. Além de infelizmente, ter a questão do óbito, que a gente não pode desconsiderar, mas as sequelas podem ser amplas, como o próprio estudo que o Otávio liderou, formou, olha, a gente pode ter uma intensificação da produção de autoanticorpos, desenvolver trombose também, nas diversas idades. A gente não está falando só dos grupos mais velhos, embora mais velhos... com idade mais avançada, embora esses são os grupos mais suscetíveis. A gente está falando de perda muscular, que pode ser significativa, isso desde o começo. A gente está falando de infecção no organismo que leva essa questão, que afeta o sistema nervoso. Então, muita gente tem se reclamado, e com razão, sobre a questão do esquecimento. Isso é um dado claro, assim, desde o princípio, quando a gente falou. A gente viu pessoas que começaram a perder o paladar, o olfato afeta o sistema nervoso central, então pode vir diversas sequelas, a questão pulmonar, inclusive cardiovascular, são os diversos aspectos que a gente tem que ter uma atenção, não tenha dúvida. E entre grupos, a gente não pensemos como nós pensamos lá no início, que é apenas os grupos mais velhos. Lá no início afeta as pessoas mais velhas. Como que perder pessoas mais velhas era normal, sabe? Como que se estivesse perdendo, não estaríamos perdendo vida. E não vamos focar hoje, olha, nas pessoas mais velhas. Todo mundo está suscetível. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E eu queria fazer dar uma informação rápida para os nossos seguidores e seguidoras, que qualquer pessoa pode participar do programa enviando suas questões, né? Basta ficar atento na caixa de mensagens do Instagram e a partir do momento que a gente
coloca uma nova enquete, você pode fazer a questão que nós apresentamos aqui no nosso programa para os entrevistados e entrevistadas que acompanham semanalmente, participam aqui do nosso programa. Tá? Joel. Muito bem. Otávio, você quer rapidamente complementar? Você que fez a pesquisa, os jovens podem ser atingidos pela trombose? Podem, viu, Joel, mas não é só devido ao Covid, não. Assim, eu acho que a questão da desinformação ela transcende a questão da vacinação. É importante a gente saber que qualquer infecção viral, se o indivíduo tiver uma predisposição trombofílica, que a gente chama, que é a ter trombose, ou, por exemplo, ter um perfil imunológico que tende a ter mais autoanticorpos com relação a vias da coagulação, ou alguns fatores intrínsecos da coagulação, como o background imunológico dele, uma tendência. Então, não sei se o certo é a gente dizer que o vírus foi o trigger, o desencadeador, o disparador daquilo. Mas as infecções, quando a gente entra em contato, tem um conceito que eu até passo na disciplina de imunologia aqui da USP que a gente faz, que é imunologia sistêmica, que chama exposome, sabe? É o corpo daquilo que a gente está exposto. A gente está exposto a vírus, a poluição. Aí vamos ver, o indivíduo que teve contato, se ele fuma, se ele bebe, se ele tem hábitos que não são saudáveis, se ele não dorme bem, se ele não se cuida, se ele está muito estressado, se ele está em burnout, soma-se tudo isso para dizer, ele teve uma trombose pós-Covid. Mas se ele tivesse tido um contato, por exemplo, com influenza, né, se ele tivesse tido contato com H1N1... Teria o mesmo resultado, né? Teria o mesmo resultado, porque ele tem uma propensão àquilo. A gente tem os disparadores. O SARS-CoV-2 de fato causa isso também, mas o que eu acho e que a gente tem que alertar a população é que todo vírus ele nos convida à evolução. O vírus da dengue, da zika, eles estão aí há quantas décadas convidando a nossa sociedade, a comunidade política, a gente cuidar do saneamento básico, cuidar das formas de moradia, né? Quantas infecções, pneumonia, por exemplo, de uma forma geral, mata às vezes mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro. Os vírus, os patógenos... Você está levantando um aspecto importante. Tomar cuidado, não colocar as outras doenças provocadas na pessoa na conta da Covid-19, né? Nem tudo é. Então, você tem que observar o contexto. Eu agora vou chamar o Frank para dar o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Verdade, Joel. O destaque é Setembro Amarelo, o papel do terceiro setor na prevenção do suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha nacional que conscientiza a população sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, diversas organizações do terceiro setor trabalham para democratizar o acesso a cuidados da saúde mental. O índice do suicídio no Brasil aumentou em 12% no último ano, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A matéria completa você encontra no nosso portal observatório3setor.org.br. E não se esqueça que o 3 é em numeral. Eu pergunto para o Otávio e para o Gustavo, né, se realmente eles concordam que o mundo mudou ou ainda precisa, digamos, evoluir muito para sermos mais solidários. Ou está muito longe ainda esse prognóstico de que o mundo seria melhor depois da pandemia. Gustavo, iniciou com você num breve comentário a respeito disso, que a gente tem muita coisa ainda para tratar dentro do nosso programa. Eu acho que inicialmente foi muito importante a gente trazer e discutir sobre isso, o quanto a gente poderia, na verdade, como o Otávio até comentou, que os vírus e os patógenos em si nos chamam para a evolução. A gente poderia dar esse passo na frente, mas eu não sinto e não senti esse passo evolutivo, mas eu consegui observar muitos passos involutivos. Nós perdemos muitas coisas boas, não só vidas, mas muitas culturas boas, por exemplo, da vacinação, da confiança na ciência de verdade, e nós temos um passo atrás. Além do questionamento em relação à ciência, né, Gustavo, que
Os negacionistas ganharam um espaço que não deveriam. Muito grande, sobretudo nas redes sociais. Perfeito. Otávio, você também compartilha da mesma visão do Gustavo? Sem dúvida, sempre. A nossa afinidade é muito grande. E a gente caminha aí com o norte na ciência e nesse processo evolutivo aí, que é o que move a gente na nossa vida. E eu acho que em tudo, sempre, todo o processo, né, a gente aprende muito e sobram assim, resquícios negativos, né, que a gente precisa continuar olhando para eles para a gente evoluir mais ainda. A Covid, de fato, trouxe vários impulsos evolutivos, né, várias reflexões, só que algumas pessoas aprendem isso individualmente, mudam de vida, né? É como uma pessoa que, por exemplo, infarta, ela fumava, bebia e fumava, né? E de repente infarta, melhora e toma consciência. Outros, depois de melhorarem, eles, não, volta aos hábitos anteriores. Né? Isso com câncer, isso com uma série de outros contextos. Na verdade, é a conscientização do momento que se vive. Né? Joel. É verdade. Agora, o contato é com a nossa colunista de ODS, Gabriela Chabu. Ela é especialista em ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Olá, Gabi. Seja bem-vinda novamente nesta semana. Quais as novidades que você traz? Onde você está, Gabi? Apareceu. Oi, tudo bem, Gabi? Estamos aqui com dois importantes especialistas, um professor da USP e outro pesquisador. Gabi, você também no entorno das tuas relações, dos teus afetos, você conhece alguém que não vacinou, não se vacinou, não vacinou a família? Infelizmente. Prefiro nem contar quem para não expor, mas pessoas muito próximas de mim não se vacinaram e disseram, não vou tomar, não precisa mais, não, essa dose de reforço, isso aí não precisa. Muita gente, Joel. Esse é o grande desafio, né, do ODS 3, saúde e bem-estar, não é isso? Isso mesmo, Joel. A meta é a 3.8, que é atingir a cobertura universal de saúde. Isso inclui o acesso a medicamentos e vacinas. Então, a gente está aí num dos desafios do ODS 3, na meta 3.8. Eu acho que, para a gente não ficar só nas notícias ruins, a gente teve uma notícia boa essa semana, que foi que depois de 2 anos caindo a nossa vacinação infantil, a gente teve, em 2022, uma melhora nos nossos índices de vacinação infantil. Então, a gente já conversou sobre isso, Joel. Você lembra quantos países paralisaram os seus programas de vacinação infantil por conta da Covid-19 em 2020? Não lembro. Quais foram esses países? 70 países, Joel. 70 países paralisaram em 2020 os seus programas de vacinação infantil por conta da vacinação de Covid. Então, direcionaram os seus recursos para a vacinação de Covid, o que naquele momento, né, era um momento de urgência, de emergência, né, mas isso tem um impacto na saúde das crianças. E aí agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Então, o Brasil registrou, então, uma alta, uma melhora no desempenho da vacinação infantil depois de ter registrado 2 anos de queda, 2020 e 2021 foram anos de queda na nossa vacinação infantil. 2022 melhorou um pouquinho. Não atingimos ainda as nossas metas de vacinação infantil. Ainda temos que melhorar, mas pelo menos estamos subindo. Já temos uma boa notícia, né? Gabi, agora vamos agora ouvir as dicas de cultura do Frank Valverde. Eu sei que você mora em Campinas, mas o Frank costuma dar dicas aqui da capital. De qualquer forma, você pode falar com uns amigos, né, a respeito do que o Frank vai sugerir para este final de semana. Olá, Frank. Com certeza. Vamos lá. Não sei se dá tempo de entrar uma música de fundo. Isso, então. Aí com o Chico César, com Mama África, né, a música que está aí de fundo, eu falo da cultura que é Mostra de Cinemas Africanos. Mostra de Cinemas Africanos 2023, que acontece aqui em São Paulo e também em Salvador, né, mais para frente em Salvador, do dia 6 ao dia 13 de setembro no Cine Sesc e no Centro de Informação do Sesc também.
Serão 13 longas, 16 curtas de 12 países e alguns convidados também que virão. O Moussa Seni Ibassa, o Alassane Diago, do Senegal, e o Fieri Obase, da Nigéria. Mostra cinemas africanos, aqui em São Paulo, até o dia 13 de setembro, ingressos de R$ 24 a R$ 8, programação paralela gratuita, e mais informações, que acho que isso que é importante, mostradecinemassafricanos.com. Lá você tem toda a programação, Joel. Muito bom. Esta é a dica do Frank Valverde. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Gabriela, nós vamos, neste mês, sai o relatório Luz. 30 segundos para você falar qual é a data desse relatório. Qual a data? Não, a data a gente sabe que é agora em setembro. Que nós podemos esperar de positivo desse relatório rapidamente? O relatório Luz comemora aí, né, a Agenda 2030, e a gente já tem aí 10 anos de implementação da Agenda 2030. Então, a gente já passou aí, né, da metade do caminho. Então, o relatório Luz é um relatório da sociedade civil sobre o desempenho das metas no país. E eu acredito que a gente vai ter aí um cenário complicado ainda, um cenário de pós-pandemia, um cenário de recuperação, né, Joel? A gente conversou na semana passada que a gente tem algumas metas, em alguns campos a gente tem perspectiva de melhora. Então, eu falei para você que no campo da energia é um campo que o Brasil sempre se destaca positivamente, não deve ser diferente nesse relatório, mas que a gente tem, por exemplo, no campo da saúde, muito a melhorar. Eu acho que essa informação sobre o ODS 3, sobre a vacinação, é uma informação positiva. Quer dizer que nem tudo está perdido em relação ao ODS 3, apesar aí da pandemia, a gente está se recuperando. Pode ser que os resultados de ODS 3 sejam melhores do que a gente estava prevendo. Ótimo. E na próxima semana você traz uma boa novidade. Um abraço e até a próxima semana. Abraço, até semana que vem. Temos 2 minutos para encerrar o programa, Frank Valverde. Eu tenho 30 segundos para cada um dos nossos convidados. O que de mais importante eles gostariam de deixar registrado a respeito do tema que nós desenvolvemos hoje no Brasil ODS. 30 segundos. 30 segundos para cada um. Otávio, 30 segundos para você registrar o que de mais importante você achou no nosso programa hoje. Pronto, eu botei o microfone, estão escutando bem aí? Sim, Vamos lá. Estamos. Pronto. Veja, eu acho que a Gabi trouxe um aspecto muito importante. A gente precisa desfragmentar a vida, ter uma visão integrada, sustentabilidade, vacinação. A gente precisa integrar a visão que a gente vê da ciência com a sociedade e formar um todo em uníssono em prol de um mundo melhor, né? Melhorar a sustentabilidade, melhorar a vacinação, melhorar a comunicação, melhorar a ciência, a tecnologia do nosso país vai levar um mundo melhor. E finalizo parabenizando vocês dois aí e o programa, por esse programa maravilhoso, dizendo que foi muito agradável estar aqui com vocês e bom demais poder divulgar nosso trabalho. Nós que agradecemos com a gente sempre precisar. E parabéns pela tua pesquisa. Gustavo, como é Otávio, ele tomou 15 segundos de você, então você não tem mais 30, você tem 15 para se despedir da sua destaque final. Você briga com o seu padrinho de casamento. Mas o suficiente para concordar com o que ele falou e dizer que é um prazer enorme sempre estar aqui com vocês e estar conversando sobre informações com muito cuidado, como a gente tem, e falar que é um prazer diferente, porque eu compartilhar com meu padrinho de casamento, um irmão e uma figura genial, assim, da ciência, uma pessoa que tem capacidade de integrar a vida e a ciência num todo, assim, nos mais amplos aspectos. Hoje, com certeza, foi um dos programas muito especiais. Nós que agradecemos a sua participação. Meus agradecimentos ao Otávio Cabral Marques, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ao Gustavo Cabral, imunologista, PhD pela Universidade de São Paulo. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não se esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. No Facebook, é facebook.com/Observatório 3 Setor. Esse programa
Foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.